Quase 200 pessoas que não escutavam direito receberam aparelhos auditivos de graça ontem aqui na capital. Teve gente que ouviu os primeiros sons aos 30 anos de idade. A reportagem é de Plínio Almeida, com imagens de Tiago Ferreira. Para muitos, a viagem foi longa. Horas do sertão até a capital. Outros mais de perto. Alguns de João Pessoa mesmo. Mas todos com muita ansiedade. Chegar até ali era o começo de um dos dias mais importantes da vida. Depois de uma triagem, em abril, os quase 200 deficientes auditivos vieram receber na Estação Ciência, sem pagar nada, os aparelhos que dariam pela primeira vez o prazer de ouvir o mundo, ou devolveriam uma audição que estava indo embora. Eu só consigo ouvir pelo ouvido esquerdo, o direito eu não escuto nada praticamente. E aí um aparelho desse é muito caro. O aparelho vai ajudar bastante, porque se a gente fosse mexer no lado financeiro para tirar, hoje eu não poderia, né? Elton veio de São Bento com a mãe dele, Dona Lúcia. Aos 30 anos de idade, ele nunca ouviu nenhum som. Nos exames, ficou apontado que ele vai conseguir ouvir? Vai. Não sei se vai falar corretamente, né? Mas algumas palavras assim, pequenas ele vai poder falar, né? Os aparelhos podem custar em torno de R$6 mil, muito além da capacidade financeira destes pacientes. A ação em João Pessoa nasceu da parceria de uma clínica de otorrinolaringologia com uma das maiores fabricantes de aparelhos auditivos do mundo, que tem um programa de doação dos equipamentos em todo o planeta, chegando a distribuir 1 milhão deles a cada década. Vários locais da África, Palestina, onde tem a necessidade, onde existem pessoas carentes e existe a necessidade de aparelhos auditivos, a Fundação Stark leva os aparelhos auditivos. A primeira fila era para receber o molde do aparelho, que é feito de acordo com o ouvido de cada pessoa. Eu não ouvi bem, viu? Aí não deu para perceber qual é o não. Assim, de longe eu não ouço, né? O próximo passo era no auditório, com mais um tempo de espera até que o material fosse organizado. Enquanto isso, Marcos Vinícius aguardava bem ansioso. Ele tem deficiência física e visual, nunca ouviu com o lado esquerdo e o aparelho usado no lado direito já não vinha funcionando bem. Você vai se comunicar com as pessoas, né? Com os amigos, com os parentes, a ponto até de solucionar alguns problemas para nós e para os outros, né? A expectativa é grande hoje. Com certeza, não tenha dúvida. Equipe pronta, cerca de 50 pessoas, entre funcionários e voluntários brasileiros, americanos e mexicanos. E lá está Bill Austin, o diretor-presidente da empresa. O bilionário americano não doa apenas, faz questão de participar do que chama de missões pelo mundo inteiro. Os aparelhos começaram a ser instalados pelo próprio Bill. Ele está agora com o Erlisson, de 6 anos, que é filho da dona Vanúzia. Ele nunca escutou na vida, não é isso? Nunca escutou. Desde que ele nasceu que eu já percebi que ele não escutava. Aí fez todos os exames, não escutava. Nada, não escuta nada. Para ele, o momento mais importante da vida, talvez, né? Com certeza. A senhora como é que está se sentindo? Está apreensiva, né? Estou, muito. E muito feliz com o meu pensamento que ele vai falar. Foi só encontrar o tipo de aparelho mais adequado para o menino começar a ouvir. Assustado, é verdade, não sabia bem o que estava acontecendo, mas vai ter muito tempo para ouvir e aprender com os sons da vida. Ele ficou muito contente assim por causa, né, que eu esqueci, não sei nem dizer, não tem nem palavras, fiquei nem emocionada. Fátima perdeu o pai um dia antes de viajar de Itabaiana para João Pessoa. Era momento de tristeza, mas também de uma alegria que ela não tinha há muito tempo. Desde adolescente. Foi perdendo. Foi perdendo, aí fiquei sem ouvir nada. E hoje? Estou ouvindo. Marcos Vinícius estranhou sentir o ouvido esquerdo enfim funcionando, mas isso era o de menos. Eu estou sentindo assim, estranhando o barulho do ambiente, né? Então eu não escutava pelo esquerdo, né, também. Agora é a fase de adaptação. O diretor da empresa no Brasil diz que não tem como segurar a emoção, mesmo vendo cenas parecidas tantas vezes.
Quando você vê que você resgata um paciente, ouvir novamente, quando ele escuta a voz da sua mãe pela primeira vez, não tem como se conter essa alegria. E pra gente é uma emoção muito grande poder ajudar essas pessoas a estar ouvindo. Ver a alegria, ver o choro de uma pessoa que estava precisando de aparelho, que vai ter o aparelho amanhã, isso para mim é a coisa mais importante que tem na vida. Isso vale a pena ser médico. Para o presidente da fundação, o maior pagamento é ver as pessoas saírem de um mundo de isolamento e ganharem nova vida. É um grande presente que nós trazemos e, ao mesmo tempo, refletimos o respeito pela pessoa e o cuidado que nutre o espírito. E chegou o momento de Elton. A espera foi longa, mas o procedimento é bem rápido. E em minutos ele pôde ouvir pela primeira vez de Dona Lúcia o som mais doce do mundo, com 30 anos de atraso. Depois de 30 anos, meu filho vai voltar, vai ouvir, que nunca ouviu. É outro mundo para ele e para vocês também. É. A perda de audição é um problema que afeta muita gente e um dos perigos é que as pessoas demoram muitas vezes a perceber esse problema. Então, para entender melhor esse assunto, a gente convidou e recebe aqui no estúdio agora o Dr. Marcos Sodré, ele que é médico otorrinolaringologista. Vai tirar as nossas dúvidas, doutor. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Paraíba. Vamos lá, a gente viu aí situações de idosos, de crianças, de um jovem de 30 anos. Esse tipo de perda auditiva não tem predileção por ninguém? Não tem. É uma reportagem extremamente interessante porque é um benefício, é um grande benefício que as pessoas recebem. É nesse caso que a gente se alegra da função da medicina, de trazer boas notícias no dia a dia. Você vê pessoas, fundações pelo mundo inteiro fazendo uma boa ação. Atinge idoso, atinge criança, trabalhadores em idade produtiva, pessoas que estão muitas vezes fazendo um esporte radical, perde a audição de um trauma, uma infecção que não está sendo tratada, uma manipulação do ouvido de forma desordenada, pode causar uma lesão no sistema auditivo. E aí eu lhe pergunto, então quer dizer que essa perda auditiva ela costuma ser consequência do ambiente social? Não costuma nascer assim? Fundamental essa pergunta, porque você tanto pode ser desde o nascimento, uma medicação que a mãe tomou, algum problema de doenças genéticas familiares, como também adquiridas profissionalmente. Traumas, medicamentos em excesso durante a vida, exposição a som nessas festas, essa exposição a som, pessoas que trabalham em ambiente sonoro, e que aquela repercussão dentro do ouvido, aquele atrito, vai causar lesões, às vezes de pequena intensidade, às vezes de grande intensidade. Eu acho que o senhor já respondeu, inclusive, a pergunta do José de Jaguaribe, aqui de João Pessoa, que ele disse: bom dia, amigos da TV Cabo Branco, gostaria de perguntar ao doutor quais são os cuidados nessa época de festas com a poluição sonora. Há que se ter realmente, portanto. Nesse caso, no São João, nessa época de festejos, duas principais que eu destaco. Uma, exposição a sons intensos, ficar perto da caixa de som, estar nessas festas sem ter uma proteção, um pouco de cuidado de onde vai ficar. 2, explosão de fogos, utilização de fogos, as bombas de São João, em que tem que ter uma responsabilidade. A gente passa, às vezes, a ver crianças soltando os fogos e, às vezes, aquele tempo de espera explode muito próximo do ouvido e nós atendemos com frequência casos em que essa explosão é tão forte que causa rompimento da membrana do tímpano. Dona Salete, do José Américo, na capital, só consegue ouvir a TV num som muito alto, a ponto de incomodar muito o esposo dela. Ela pergunta se isso pode causar um problema mais sério para ela. Na realidade, já é um problema sério. Porque se você trabalha como motorista, se trabalha se comunicando, está com uma deficiência, essa deficiência está causando uma alteração na sua vida, na qualidade de vida. Mas precisa avaliar. É um problema agudo de pouco tempo? É uma rolha de cera? É uma infecção? Tem um fungo, uma bactéria? São coisas que podem ser resolvidas de forma simples. E outros que precisam, como um tímpano perfurado, uma perda, uma deficiência no nervo, que existem exames que vão mostrar onde que se encontra o problema. O senhor falou aí, de uma questão que é do seu Messias Alves, do bairro de Santa Rosa, em Campina. Ele disse que tem 47 anos e há mais de 20 ele faz limpeza nos ouvidos a cada 6 meses para retirar muita cera. Os médicos disseram a ele que o problema não tem cura, que essa produção vai continuar. Ele quer saber se há um tratamento definitivo para ceras, para que ele possa se livrar desses processos aí de limpeza. Depende. Tanto pode ser uma coisa constitucional, como tem pessoas que têm a pele
pele seca e o outro tem a pele oleosa. Pode ser uma produção dele. Mas também tem que se ver se há algum agente de irritação ali no ouvido. É uma alergia alimentar? Ele tem algum fungo? Tem alguma irritação, alguma dermatite que faz com que o ouvido se defenda produzindo cera. Porque o cerume é uma coisa natural do nosso ouvido. É porque às vezes incomoda muito quando é em grande quantidade. A limpeza em excesso A vai ponto fazer de o ter quê? que fazer. Machuca. Exato. A gente recebe crianças e adultos com problemas de ouvido de tanta manipulação no conduto. Célia Maria, de Mangabeira 4, teve perda auditiva discreta, segundo ela. Aí o médico disse que tem uma produção excessiva de cera, sim, mas ela quer saber se tem os casos de perda na família podem ser predominantes nesse caso, se é hereditário. E são várias as possibilidades. São várias as possibilidades, porque desde você sair de uma festa que no outro dia o ouvido ficou zumbindo, né? Um traumatismo local, uma infecção passageira, a tendência genética, um tumor na cabeça, um tumor no nervo auditivo. É preciso avaliar a história, porque às vezes você começa não perdendo a audição, começa com o zumbido. Sim. Olha, doutor, eu estou escutando um chiado, um zumbido, apitos esporádicos, barulho de grilo, de cachoeira, sinos. Então, você escuta determinados sons e que a pessoa procura e não identifica de onde que está vindo esse som. Então, não é só perda na audição, mas também na qualidade auditiva. Olha que interessante, o senhor falando isso, e o Deberto, de Patos, diz que tem 60 anos, aí de vez em quando sente como se estivesse surdo, com um tampão no ouvido. Mas aí passam uns dias e ele volta a escutar normalmente. Ele nunca procurou um médico por isso, porque é uma questão que sempre vai e volta. É o caso dele se preocupar? Não é se preocupar. Provavelmente, pelo histórico de pequena importância, deve ser uma cera. Mas tem casos em que a pessoa, além daquele chiado que nós conversamos, além da perda na capacidade ou na qualidade auditiva, vem outra novidade, a tontura, o desequilíbrio. Então, existem as tríades em que você começa a sentir o ouvido abafado, um certo desequilíbrio, quando levanta, quando deita, quando vira a cabeça, associadas essas queixas em 3. Então, é importante procurar orientação, porque já não é mais o chiado ou a perda espontânea. Já vem se somando uma questão que aí entra medicamentos, coluna cervical, estresse. Nesse dia de hoje, a quantidade de preocupação e estresse, ocasionando no nosso consultório uma quantidade muito grande de pacientes com desequilíbrio associado a zumbido e redução da qualidade auditiva. Às vezes não pensam, né? Não fazem essa associação, mas tem tudo a ver, né, doutor? Observar se vem junto, se é na mesma semana que está certeza. acontecendo uma coisa e outra. Doutor, aqui médico otorrinolaringologista Marcos Sodré, muito obrigada pela presença, viu, doutor? Foi um prazer recebê-lo. Até a próxima.